Dei um abraço ainda há pouco, né? Saúde e felicidade, senador Jarro. Não teve festa, presidente. Se tivesse, o amigo seria um dos primeiros. Mas que Vossa Excelência merece a festa, merece. Pode até não ter tido. Senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Jarro. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. É público, é notório de que a atual presidente da República foi eleita para o cargo numa deferência especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a escolheu, colocou debaixo do braço e percorreu esse país todo ainda num período não eleitoral. Aqui mesmo desta tribuna, várias e várias vezes, nós chamamos a atenção da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério Público, para que se coibisse aquele abuso, o abuso do presidente e o abuso da sua candidata. Isso foi no Brasil inteiro, palanque fora de hora, inauguração fora de hora, ordem de serviço fora de hora. E o pior, senhoras senadoras e senhores senadores, é que esse quadro volta a se repetir 2 anos e 8 meses de governo da Dilma. Nós vamos ter eleição, sucessão presidencial, em outubro de 2014. E a presidente, no espaço de 3 semanas, 21 dias, foi 5 vezes a São Paulo nos últimos dias, nas últimas semanas. Aqui é um recorte da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Dilma volta a São Paulo, se reúne com Lula e divide palco com Haddad. Presidente faz 5ª visita ao Estado em 23 dias e afaga prefeito. A presidente Dilma Rousseff passou 3 horas reunida com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dividiu o palco com o aliado Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, em sua 5ª viagem ao Estado em pouco mais de 3 semanas. A petista desembarcou em São Paulo às 11 horas para oficialmente participar de cerimônia que iria se realizar às 15 horas mais tarde. Acompanhada do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, Dilma participou de um encontro com o prefeito e com Lula. Quer dizer, a pessoa sai daqui de Brasília de manhã para um evento às 15 horas, no avião presidencial. Ninguém sabe quem é que paga o aluguel desse avião, a gasolina, o combustível desse caminhão. O Globo, sobre o mesmo evento e no mesmo dia, na sexta-feira da semana próxima passada, diz que foi indagada a presidência da República o custo da viagem, a viagem eleitoral, né? E diz o seguinte: a presidente da República, aqui é o Globo já, a presidente da República informou que, por questões de segurança, não pode revelar quanto foi gasto no hotel. O hotel é um hotel de luxo, é um hotel de referência. A diária das suítes, que comportam reuniões no Renascença, custa entre R$ 1.824 a R$ 27.687. Foi ali que a presidente fez uma reunião eleitoral, política, partidária, com o ex-presidente da República. E fica por isso mesmo. Ela vai fazer isso e vai fazer constantemente o uso e o abuso, não é, da sua candidatura à reeleição, ferindo frontalmente a legislação eleitoral. Esse é o primeiro assunto, senhor presidente. O segundo assunto que eu queria trazer à tribuna, nesse pouco espaço que tenho, é de pedir à mesa que honre o compromisso assumido já há alguns dias de colocar a PEC 18, da minha autoria, na pauta. Ou seja, que ela tenha um calendário especial e possa ser discutida e votada aqui no Senado Federal e depois enviada à Câmara dos Deputados. Para lembrar apenas, a PEC 18 é aquela que dá poderes ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, de, ao penalizar um político, um parlamentar, por crimes praticados ou por improbidade administrativa ou contra a administração pública, essa pessoa punida perde o mandato de imediato. Eu queria só um pouquinho de paciência de Vossa Excelência. Então, eu pediria, presidente,
para que esse entendimento, esse acordo, essa promessa fosse honrada, que o presidente Renan Calheiros assumiu de criar um calendário especial e colocar na agenda. Até agora, nada. Amanhã faz 15 dias que a PEC foi aprovada na Comissão de Justiça e até agora dela não se tem notícia. O terceiro assunto, senhor presidente, são mais dois, Vossa Excelência vai sempre generoso. Sem problema, senhor. Me contribuir. Muito obrigado, presidente. E veja que eu estou falando de uma pessoa do seu partido e Vossa Excelência tem comigo sempre essa atenção. Essa atenção que Vossa Excelência dispensa a mim, dispensa a todos os outros senadores. Eu queria falar agora sobre o programa do PMDB. Eu cheguei em casa quinta-feira à noite e fui ver a televisão, vi uma das coisas mais degradantes que já vi na minha vida pública e privada também. O Programa Nacional do PMDB. Mentindo, enganando, sofisticando. Uma coisa, presidente, degradante, profundamente degradante. Tão degradante que dessa vez esconderam a sigla do partido. Começaram a falar coisas positivas e a sigla do partido não aparecia. Vou ler aqui uma notícia que foi dada pela Folha de São Paulo na sexta-feira, um dia seguinte à veiculação do programa do PMDB. O programa do PMDB, que foi ao ar em rede nacional em 20 e 30 de ontem, evitou mostrar políticos. Eles foram trocados por atores contratados falando sobre a democracia e os movimentos de rua no Brasil. Exatamente o que o PMDB não tem autoridade para falar. Nenhuma autoridade para falar. Por isso que tinha que botar ou atores ou esse pessoal que desembarcou no partido de 10 anos para cá. E não que veio chegar lá na origem da criação do MDB e posteriormente do PMDB. E diz o seguinte: houve uma determinação da direção do PMDB para que fossem evitados políticos em série na propaganda desse semestre. Até então, o telespectador desavisado não consegue saber qual partido se refere o filme. Exatamente isso que eu estou falando, presidente. Até o programa foi de 10 minutos, até 6, 7 minutos, ninguém sabia que programa era aquele. E, de repente, pasme Vossa Excelência, e de repente aparece o vice-presidente da República, presidente de honra do partido, ao lado do Papa, fazendo a mesma coisa que a oportunista, a carreirista, né, e a destrambelhada Cristina Crit faz lá na Argentina, colocando uma pessoa do seu partido, né, do seu governo, junto em cartazes e na televisão com um retrato ao lado do Papa. Um Papa que veio aqui, foi aclamado, foi respeitado, admirado, beijou todo mundo. Né? Esse Papa é explorado exatamente por um partido, um dos maiores partidos do Brasil, o PMDB. Eu não sei se o senador Requião, que pelo que eu vejo aqui é o único do PMDB, né? se chegou a ver esse programa. Viu, senador Requião? Fez muito bem. Senão Vossa Excelência estava tão indignado quanto eu. Pelo que eu lhe conheço, Vossa Excelência já tinha ocupado essa tribuna aqui antes de mim. Foi uma das coisas mais degradantes que eu já vi em toda a minha vida pública. Chocante, profundamente chocante. E por isso, senhor presidente, é que eu estou fazendo esse registro. E o outro, por último, senhor presidente, com a sua benevolência, é um editorial do Estado de São Paulo hoje sobre os baderneiros. Nenhum democrata, nenhuma pessoa de formação, nenhuma pessoa correta, honesta, que quer fazer uma carreira pública agora, hoje, ontem, amanhã, vai tentar impedir uma manifestação legítima, democrática, mesmo que seja na frente do seu palácio, mesmo que seja na frente do seu prédio, mesmo que seja na frente do local onde ele administra. O que não é possível é fazer o que tem sido feito no Brasil ultimamente, na casa das pessoas. Ou no caso do Rio de Janeiro, num prédio de apartamento onde mora o governador Sérgio Cabral. Isso é intolerável. Isso não se justifica, não tem nenhuma justificativa se uma parcela da população quer protestar, gritar, denunciar, que faça tudo isso, sobretudo no Rio de Janeiro, onde o governador reconheceu que foi autossuficiente, que estava na soberba, não é? Então que se vá ao Palácio da Guanabara, que se vá a outro local onde ele trabalha, mas não no prédio de apartamento onde ele está. Quebrar
Saíram a semana passada, presidente Jorge Viana, no Recife, e deram uma ordem para uma outra pessoa: quebre o que tiver na sua frente. Foi visto, ouvido por várias pessoas: quebre tudo que esteja na sua frente. E as pessoas saíram quebrando tudo que estava à sua frente. Então, isso é um caso de polícia e tem que ser tratado com determinação, com obstinação, com competência, sem recuo, não é? Porque isso não pode acontecer nem no Recife, que está sendo já coibido, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, se tentar confundir democracia com baderna, democracia com anarquia, democracia com quebra-quebra, não é? Então, só para encerrar, diz o seguinte: depois de se infiltrar nas manifestações de protesto, praticando atos de violência para provocar a repressão policial, os integrantes do Black Bloc agora investem contra alvos específicos. A última ofensiva do grupo ocorreu na noite da sexta-feira, quando pouco mais de 100 manifestantes mascarados interditaram a Avenida Marginal Pinheiros e queimaram exemplares da revista Veja, que havia publicado uma reportagem sobre o movimento, e lançaram pedras contra o prédio da editora Abril. Antes de chegar ao local, os manifestantes já haviam ameaçado a segurança de uma loja de carros importados, que chegou a sacar um revólver. Um segurança chegou a sacar um revólver. Então, senhor presidente, isso é intolerável. O movimento que foi às ruas, me parece que deu uma recuada, aquele movimento de junho. É importante que retorne, e que retorne de forma democrática, que retorne de forma pacífica, que retorne reivindicando e denunciando aquilo que deve ser reivindicado e denunciado, mas sem essa agravante, sem essas características de violência, porque isso faz com que o povo, né, generalize as coisas. E generalizando as coisas, vai ficar contra as manifestações. Vai achar que qualquer manifestação feita contra um prefeito, contra um governador, contra o presidente da República, contra o Supremo, contra a Justiça, contra deputados estaduais, contra prefeitos, isso é um ato maléfico, é um ato anárquico. E não pode ser dessa maneira, senhor presidente. Por isso que eu trato desses casos, faço essas denúncias, né? E peço, inclusive, mais uma vez, externo o meu agradecimento a Vossa Excelência pela sua generosidade, pela sua compreensão, mesmo sabendo que muitas das coisas que disse aqui não têm a sua anuência nem a sua concordância. Muito obrigado. Eu que cumprimento e agradeço as